Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez, amados irmãos e amadas irmãs, eu venho aqui com uma palavra para os vossos corações. Como todos sabem, pelo menos aqueles que me conhecem, eu não vou falar, lógico, aquilo que você quer ouvir. Mas eu vou falar aquilo que alegra o coração de Deus, que é o óbvio. O próprio apóstolo Pedro, ele diz em Atos 5:29 que importa obedecer a Deus do que os homens. E a mensagem que eu quero trazer para os amados irmãos hoje, nesta noite, já são 19h04, desta segunda-feira, dia 21 de maio do ano de 2018. Eu estou aqui na sala da minha casa e eu costumo muito vir aqui para esse cantinho aqui da sala da minha casa e ministrar uma palavra no meu canal no YouTube, também na minha página no Face e com os meus amigos no WhatsApp. Graças a Deus, pelo menos aqui eu tenho liberdade, graças a Deus, pelo menos dentro da minha casa, com o meu canal, com o meu Face e no WhatsApp, eu tenho liberdade para dar liberdade ao Espírito Santo de Deus e falar não aquilo que o homem quer ouvir, mas falar aquilo que alegra o coração de Deus. E, na maioria das vezes, aquilo que nós queremos ouvir não é aquilo que Deus quer falar. Principalmente nos dias atuais, que hoje se tornou um círculo muito vicioso dentro das igrejas hoje. Perdoe-me a palavra um pouco dura, a maldita da teologia da facilidade. Hoje ela nem bateu na porta da igreja, ela adentrou, tomou de assalto a casa de Deus chamada igreja. A maldita da teologia da facilidade, que envolve vitória, bênção, conquistas e quando também não perdoe-me, essa praga das campanhas, que para mim isso é algo que, meu Deus do céu, eu particularmente não concordo, não gosto, eu não vejo isso na Bíblia, entendeu? Se você for ali em Gálatas, capítulo 1, no verso 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que se alguém vier apresentar algum outro evangelho, a mim e a você, que não venha a ser o evangelho que os apóstolos nos ensinaram, ou até mesmo que venha aparecer um anjo para trazer um evangelho que não seja o deles, que seja anátema, ou seja, que nós não aceitemos, porque é um evangelho mentiroso, é um evangelho deturpado, é um evangelho enganador. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo, que nele não tem nada de facilidade. O evangelho de Cristo, ele mesmo fala que o céu é tomado à força. Então, quando você olha para a palavra força, então não é nada fácil. Aquele que quiser ter vida comigo, tome a sua cruz e siga-me. E vou falar uma coisa, a cruz também não é nada leve. E quem quiser uma vida com Cristo, vai ralar. Nós podemos ver que todos os apóstolos tiveram facilidades? Não. Nós podemos ver os profetas lá atrás, tiveram facilidades? Não. Alguns até lá na frente se deram bem, José tornou governador do Egito, mas antes dele chegar lá em cima, olha o que ele passou, não é? Davi
se tornou rei de Israel. Mas antes dele sentar lá no trono, olha o que ele teve que fazer. Ele teve que lutar com um leão, ele teve que lutar com um urso, ele teve que lutar com um gigante, e quando não, teve que fugir inúmeras vezes de Saul. Não é? Moisés, para chegar a ser o cara, olha o que ele passou. Primeiro, ele foi ameaçado de morte quando bebê. Depois ele teve uma vida regalada, até uma faixa etária dele, até os 40 anos mais ou menos. Depois o Senhor chamou, preparou ele durante mais 40 anos, depois mais 40 anos no deserto. Josué, para chegar onde chegou, aí, passou praticamente uma vida inteira no campo de batalha. E assim foi sucessivamente. Neemias, para chegar onde chegou, olha o que ele teve que fazer. Teve que chorar para que o rei permitisse que ele fosse até Jerusalém, reerguesse os muros, para que quando ele voltasse, se tornasse não mais copeiro, mas sim governador. Já para ter tudo restituído e multiplicado, olha o que ele passou. Meu Deus! Então, a vida com Cristo não é nada fácil, diferente do que se pregam hoje dentro das igrejas. João Batista, um homem solitário, viveu sozinho no deserto, pregando, comendo mel silvestres, gafanhotos, não é? E os demais outros apóstolos não viveram uma vida assim lá. O próprio Cristo, ele mesmo diz que o Filho do Homem não tinha nem aonde recostar a sua cabeça. Como é que hoje se pregam só um evangelho de facilidades? Meu Deus! Eu tenho pena desses homens e dessas mulheres. Porque se eles continuarem a pregar esse evangelho de facilidades, esse evangelho mentiroso, eles correm um sério risco de não herdarem o reino dos céus. Mas eu estou aqui na noite desse dia para não falar sobre isso, sobre facilidade, mas perguntar. Primeiro eu quero fazer uma pergunta, para depois eu dar continuidade na mensagem. A pergunta é essa. Eu quero fazer duas perguntas. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para os líderes da igreja. Vamos abrir um parênteses. Os líderes, pastores, missionários, evangelistas, bispos, presbíteros, diáconos, missionárias, diaconisas e obreiros. Quero primeiro fazer uma pergunta para essas pessoas. A pergunta é a seguinte: vocês líderes, vocês têm preparado o vosso povo para o que está para acontecer? Não é o céu não, hein? Porque antes do céu a chapa vai esquentar aqui embaixo. Haverá uma perseguição ferrenha. Muitas dores antes do arrebatamento. Você está preparando o teu povo, a tua igreja para esse momento? Agora, para você, ovelha, você tem se preparado para esse momento da perseguição? Ou você, líder, só está na teologia da facilidade? E você, ovelha, só tem buscado facilidade? Hoje eu vejo pessoas, além de estar mentindo com essas facilidades, enganando com essas falsas prosperidades, eu vejo aí pessoas pregando conquistas. Aí eu faço uma pergunta: que conquista que a igreja está obtendo? Falam para mim, onde está a conquista da igreja?
escândalos dentro da igreja. Riquezas dentro da igreja. Adultérios dentro da igreja. Fornicações dentro da igreja. Roubos dentro da igreja. Líderes, maçons aos montes, liderando essas igrejas suntuosas. E a maioria deles são esses pastores da mídia, tanto televisiva como auditiva, como também escrita. Meu Deus, o que será que nós temos ensinado dentro da igreja? Até quando nós vamos continuar ensinando esse evangelho mentiroso e enganador? E não vamos preparar o povo para os dias que estão para acontecer. Meu Deus. Agora, está acontecendo aí, está aparecendo inúmeros homens, inúmeras mulheres, que está falando sobre um povo predestinado, ou seja, aqueles que fazem, mas vão morar no céu. Meu Deus. O tema dessa mensagem que eu estou ministrando agora é os últimos dias. Porque verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo, Ele está às portas. Porém, antes de Jesus Cristo vir, algo muito sério vai acontecer. Vai acontecer a perseguição inicial da igreja na terra. Quando o Senhor diz que Ele abreviaria os dias, quando começar a perseguição na terra da igreja, em seguida, Jesus vem para arrebatar aqueles que estão na presença dele. Não os predestinados, porque predestinado não existe. Existem várias verdades, vários pontos dentro da Bíblia que mostram que não existe predestinação. A começar por uma grande palavra que o próprio Deus fala. O Senhor diz que Ele deu o seu Filho unigênito, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele viesse a crer não viesse a perecer. Já isso daí tem tantos outros, mas só esse daí já quebra a falsa predestinação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não é para apenas meia dúzia, ou uma dúzia, ou para 10, para 100, para milhões, não, para que todo, se eu quiser, amém, se eu não quiser, amém também. A salvação ela é individual, outra coisa. E o Senhor ainda vai mais longe, Ele diz, como é verão de crer se não há quem pregue, olha só, como essa predestinação, ela vai sendo, apagada. O céu é tomado à força. Realmente, predestinação não existe. Ali no livro de Apocalipse, capítulo 9, no verso 1 ao verso 6, o apóstolo João, ele fala assim, o tema desse capítulo é a quinta trombeta, e fala assim,
E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem tampouco a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E lhe foi permitido que, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento será semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E no verso meia dúzia fala algo muito interessante, diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Não é a palavra do pastor Augusto Menezes, é a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos. A Bíblia diz que essa palavra foi escrita por mãos humanas, porém inspirada pelo Santo Espírito de Deus. No livro de João diz que o verbo se fez carne. Eu quero acreditar que as escrituras sagradas, chamada Bíblia, é a boca de Deus. É o verbo. E o verbo se fez carne. É o verbo Jesus de Nazaré. Pelo que mostra essa passagem de Apocalipse 9, de 1 a 6, mostra nitidamente que antes do arrebatamento haverá de ter uma grande perseguição. E volto a perguntar, líderes, vocês têm preparado o seu povo, as vossas ovelhas? Ovelhas, vocês têm se preparado para esse dia? Ou vocês, líderes, estão só na facilidade e vocês, ovelhas, estão somente buscando uma facilidade? A Bíblia diz, eu acabei de falar ainda há pouco, o céu é tomado à força. Quando se diz força, não diz que é fácil. Então por que eu vou falar de facilidade? Nós temos falado do inferno dentro das nossas igrejas. Uma coisa interessante, Jesus morreu com 33 anos. Ele se preparou durante 30 anos para ter um ministério de 3. Em meio ao seu ministério de 3 anos, a história de Cristo diz que ele falou muito mais do inferno do que o próprio lugar de onde ele veio e aonde ele se encontra. Por que nós não falamos do inferno dentro da igreja? Por que não se fala do inferno dentro da igreja? Até porque, após a destruição, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2, fala a respeito do novo céu e da nova terra. Fala que essa terra e o primeiro e o segundo céu vão ser destruídos, ficando assim somente 2 lugares eternos. Como eu posso falar de um lugar que em breve haverá de ser destruído? Eu tenho que falar somente de 2 lugares que vão permanecer para sempre. É o céu e o inferno. No livro de Mateus, capítulo 10, o Senhor ele dá uma ordem para os seus discípulos, a partir do verso 5. Ide, anunciai novos céus. Olha só o que Cristo ele fala. Ide, anunciai novos céus e nova terra. Ou seja, quando for, não falem desse século, não falem dessa terra, mas ide, anunciai. Isso lá atrás, hein? Há 2018 anos lá atrás. E os líderes hoje? Eles têm anunciado o quê? Eles têm pregado o quê? O que eles têm ensinado dentro das suas igrejas? Volto a dizer, tem preparado as suas ovelhas para o caos que está para acontecer? A igreja não vai passar por todo o caos, mas vai passar pelo começo do caos. E esse começo do caos, muitos não vão suportar. E vão olhar para trás. Porque vai ser de pura dor.
Hoje, eu observo que hoje dentro das igrejas, né, muitas contendas, muitas perseguições, muitas guerras, facções, pessoas umas não falam com as outras. Lamentável. E em meio a essas perseguições, muitos se condoem com isso, se entristecem, outros saem da igreja, outros abandonam a Cristo, outros são melindrados, choram, esperneiam, chutam o pau da barraca, briga, sai no tapa. Veja bem, isso é apenas uma perseguição verbal, fofoca, contenda. Só que lá na frente vai ser uma perseguição física, onde a igreja vai ser perseguida. E uma vez o homem cristão ou a mulher cristã sendo pego pelos seus perseguidores, vai passar por uma grande prova. Vai passar por um grande processo. Ou nega ou não nega. Se não negar, vai sentir dor. E o homem hoje não está preparado, o homem hoje não está se preparando, os líderes hoje não estão preparando o seu povo para lá na frente sentir dor. Porque se nós começarmos lá de trás do Antigo Testamento, nós vamos ver que todos os grandes líderes, eles foram preparados para chegar aonde chegaram. Moisés foi preparado 40 anos para chegar onde chegou. Josué foi preparado no campo de batalha para chegar aonde chegou. Davi foi preparado lá no campo, matando o leão, matando o urso e possivelmente outros animais. Foi preparado matando um gigante, foi preparado sendo perseguido por um rei chamado Saul para chegar ao trono de Israel. Jeremias foi preparado, Isaías foi preparado, Ezequiel foi preparado, Daniel foi preparado, foi levado cativo para a Babilônia. Neemias foi preparado, Jó foi preparado, Esther foi preparada. O próprio Cristo foi preparado 30 anos para suportar o que suportou. Os apóstolos foram preparados 3 anos por Cristo para suportar o que eles suportaram. E nós estamos preparando o povo para o dia de amanhã? Ou só estamos falando de vitórias, de conquistas, de bênçãos? Será que o povo vai suportar as perseguições que estão para acontecer? Porque nós já vemos aí no Oriente Médio, na Ásia, na África, nós vemos aí cristãos, missionários sendo degolados, missionários sendo queimados vivos em determinados países da Ásia, no Oriente Médio, missionários sendo tendo suas bocas costuradas, morrendo com tiros na nuca, e não negando Jesus Cristo. Cuidado, essa perseguição vai chegar no Brasil também. Apesar de nós sermos um celeiro cristão, mas esse tempo também vai chegar aqui. E nós estamos preparados. Nós estamos preparando o povo para receber essa perseguição, para receber a dureza da perseguição, da dor. Meu Deus. Dizem, né, os historiadores, essas pessoas que fazem censo, que nós temos aí uma base mais ou menos de 40 a 50 milhões de cristãos no Brasil. O Brasil é um país que tem cerca de 210 milhões de pessoas. 210 milhões de brasileiros. E nós temos aí uma base mais ou menos de 40 a 50 milhões de crentes, cristãos. Aí eu faço uma pergunta. Desses 40 a 50 milhões de crentes no Brasil, será que eles estão preparados para sentirem dor? Mas pastor Augusto, Deus não vai permitir que que o crente venha sentir dor, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo na Ásia. Será que os crentes da Ásia, do Oriente Médio, é diferente de nós aqui no Brasil?
Somos todos iguais. A Bíblia mesmo fala isso, que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e Ele não faz acepção de pessoas. Quer dizer que o povo lá pode sofrer e a gente aqui não pode. Sabe por que eles não negaram? Porque eles se prepararam. E eu e você, nós estamos nos preparando? Nós líderes, você líder, você está preparando a tua ovelha? Você está preparando o teu povo? Ou você continua aí com essa mesmice da teologia, da facilidade, fazendo essas campanhas nojentas, medíocres, hipócritas, dentro da tua igreja? Meu Deus. Hoje, a morte ronda o homem. O homem foge da morte. Mas vai chegar um momento em que o negócio vai ficar tão duro, tão dolorido, que o homem vai buscar a morte. E a morte vai fugir do homem. Será que nós estamos preparados para ver na nossa frente o ente querido nosso ser morto para provar a nossa fé em Cristo? Se botar diante de nós, eu sou um homem, se botar diante de mim a minha esposa e a minha filha, se tirarem a vida da minha esposa, para eu não perder a vida da minha filha, eu vou negar Jesus? Ou se tirarem a vida da minha filha, para eu não perder a vida da minha esposa, eu vou negar a cruz? Ou eu vou permitir que a vida da minha esposa seja tirada, a vida da minha filha seja tirada, porque eu sabendo que uma vez a vida dela sendo tirada, elas vão para a glória. E eu não negando a minha, em seguida também vai ser tirada, e eu vou para a glória. Mas o que vai dizer é o olho do homem, é o preparo. Será que no primeiro momento em que eu receber a primeira chibatada que Paulo levou, ou que Pedro levou, ou a primeira pedrada que Estevão levou, se eu levar, será que eu vou pedir para o carrasco parar de me bater, ou de me tacar pedra, e dizer, tá, eu nego, porque está dolorido, está doendo demais? Ou eu vou me calar como Paulo se calou, ou eu vou me calar como Pedro se calou, ou eu vou me calar como Estevão se calou, e no final fazer como Estevão falou, não impute a eles esse pecado, Pai. Será que eu vou até o final? Ou eu vou ceder? O evangelho hoje ele está muito fácil. E não foi esse evangelho que Jesus pregou. Não foi esse evangelho que os apóstolos pregaram. Um evangelho fácil, só de vitória, prosperidade, conquista, bênção e campanhas. Não foi isso que eles deixaram para nós. Hoje estão se ensinando, se pregando um evangelho anátema, ou seja, o evangelho mentiroso. Está lá em Gálatas 1:8. O evangelho enganador, deturpador, o evangelho doente, um evangelho podre, onde dentro da igreja, não é nem mais o espiritual que está envolvendo o ar da igreja, é o emocional. Hoje existem profissionais da fé, profissionais do evangelho, que sabem tocar no fundo do emocional humano, que o homem pensa, lamentavelmente, que está sendo envolvido pelo Espírito Santo, mas não, é pelo profissionalismo humano. Homens de terno e gravata em cima dos púlpitos da igreja,
profissionais da fé, profissionais do Evangelho. São chamados pastores, não os pastores chamados. E você, líder, mais uma vez eu pergunto, você está preparando a tua igreja, o teu povo, para o que está para acontecer? E você, ovelha, você está se preparando para o que está para acontecer? Será que nós vamos suportar? Será que nós vamos suportar o que verdadeiramente está para acontecer? Porque antes de Jesus vir para buscar a sua igreja, vai começar um pouco de dor. Você está preparado para sentir dor? O céu é tomado à força. Nada é fácil. Se conscientize disso. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para os apóstolos. Não foi fácil para os profetas. Todos eles pagaram um preço na sua carne, no seu corpo físico. E eu quero te dizer que comigo e com você não vai ser diferente. Está profetizando, pastor, dor no homem? Não, não estou não. A própria palavra de Deus, ela diz que os dias seriam maus. Então comece a se preparar para esses dias. Porque a nova ordem mundial já tomou o mundo. Nem isso se fala dentro da igreja hoje. Parece um tabu dentro da igreja, a nova ordem mundial. Para a maioria dos líderes, e eles sabem disso, mas para a maioria dos líderes, isso é balela, é história. O anticristo já está aí, ditando as suas regras. Mas antes de Jesus vir para arrebatar o seu povo, vai vir uma perseguição. E muitos não vão suportar. Você está preparado para suportar? Você, líder, está preparando o teu povo para suportar? Fica essa pergunta aí para mim, para você, até porque eu também sou um líder. Eu praticamente não tenho essa liberdade para ministrar essa palavra na minha igreja. Minha igreja, que eu digo, é uma forma de expressão, na igreja no qual eu congrego. Mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria para eu criar esse canal no YouTube. Pelo menos dentro da minha casa, eu tenho essa liberdade de falar do céu, de falar do inferno, de falar do que está para acontecer. E de alertar quem me ouve de que o que está para acontecer não é nada bom. É muito diferente do que hoje eu e você temos ouvido dentro da igreja. Comece a se preparar para que quando tudo acontecer, você não se encontre fragilizado por não ter se preparado. E uma vez preparado, você resista como Paulo resistiu, como Cristo resistiu, como Estevão resistiu. Se aqueles homens não tivessem se preparado, eles não resistiriam. Eles teriam negado. Então comece a se preparar. Amém? Que Jesus Cristo abençoe a vossa vida. Tenham todos um ótimo final de noite. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.